Você sabia que os celtas e os romanos conseguiam se comunicar entre si sem tradutores? E isso foi uma das razões pelas quais eles conseguiam manter uma relação relativamente estável, diplomaticamente e socialmente, e isso permitiu um intercâmbio relativamente simples, entre aspas, porque também aconteceram problemas entre esses dois povos, coisa que não verificamos nas relações entre os romanos e povos que, diferente dos celtas e dos romanos, não tinham origem indo-europeia. Isso se explica em grande medida por causa da língua. Júlio César relata que os gauleses, que eram os celtas, da onde hoje nós localizamos a França, eles usavam o alfabeto grego, e o alfabeto grego era já de conhecimento dos romanos. Então você pode estar se perguntando, tá bom, mas por que que eles usavam o alfabeto grego se eles não eram gregos e sim celtas? Ao que tudo indica, eles já tinham tido contato com colonos gregos e eles aprenderam o alfabeto grego a partir daí. Os romanos já tinham também conhecimento do alfabeto grego. No entanto, não é só na escrita que os romanos e os celtas conseguiam se comunicar entre si com relativa facilidade, mas é também na comunicação oral. Júlio César relata que, por exemplo, enquanto os romanos falavam a palavra rei com o termo rex, os celtas da Gália, os gauleses, eles falavam rix. De fato, rex e rix são termos muito semelhantes. É uma coisa parecida quando um português e um espanhol vão se comunicar. Mesmo que o português não fale espanhol e mesmo que o espanhol não fale português, a grande parte das palavras tem uma origem comum e aí a comunicação entre um espanhol falando espanhol com um português falando português acaba sendo muito mais simples, apesar de serem idiomas diferentes. Isso aconteceu entre romanos e celtas. Além desse relato de Júlio César, nós também temos, por exemplo, o historiador Tácito, que chegou a deixar anotado que os bretões, que eram uma tribo celta de onde hoje está a Inglaterra, eles falavam diferente dos gauleses, que eram os celtas da região onde hoje é a França, mas que tanto um quanto o outro utilizavam uma comunicação que os romanos entendiam mais ou menos. E o motivo disso é por causa que tanto o latim, que era o idioma dos romanos, quanto as línguas celtas, todas essas línguas derivam da mesma raiz comum, que eram as línguas indo-europeias. Na verdade, há uma língua ancestral comum ao latim, às línguas celtas e às línguas germânicas, que é a língua dos proto-indo-europeus. Como os romanos e os celtas tinham esses ancestrais comuns, em algum grau muito distante, os romanos e os celtas eram primos. E por isso, embora suas palavras fossem diferentes, elas eram parecidas. É porque elas eram aparentadas linguisticamente, porque tanto os celtas quanto os romanos eram parentes geneticamente. Agora, povos que eram descendentes não dos proto-indo-europeus, e sim de outros grupos humanos, como por exemplo os povos íberos, que habitavam o sul da Península Ibérica, esses povos já tinham idiomas completamente ininteligíveis para os romanos. Os romanos não conseguiam compreender, mais ou menos igual eles compreendiam os celtas, o que esses povos nativos da Península Ibérica falavam. Então, com muito esforço, eles, é claro, conseguiam se comunicar, mas muitas vezes as palavras tinham significados completamente diferentes para os povos íberos e para os romanos. Um exemplo disso é a palavra paz.
Os romanos tinham um conceito de paz que era grupal, era todo aquele grupo, era toda aquela tribo de povos íberos fazendo paz com Roma. Já os íberos tinham um conceito de paz que era estritamente individual, que era pessoal. Então eles entendiam, tanto romanos quanto íberos, quando eles estavam fazendo um tratado diplomático de paz. Só que isso demorava muito mais do que demoraria para um tratado de diplomacia entre celtas e romanos. E quando esse tratado era feito, também existia uma grande dificuldade de interpretar esse tratado. Por exemplo, o historiador Apiano relata que era muito frustrante a relação dos romanos com os íberos, porque tão logo o general romano ou o pretor romano que firmou aquele tratado de paz com os íberos morria ou se locomovia para outra região do império, os íberos já voltavam a pegar em armas e atacar os romanos. Isso se dava porque o conceito de paz dos íberos, diferente daquele conceito de que todo o grupo fazia paz que os romanos possuíam, era um conceito de que a paz estava sendo firmada com aquele pretor romano em específico, ou com aquele general romano em específico. Então, quando esse sujeito morria, todo o grupo dos íberos pegavam em armas e entendiam que já não estavam obrigados a fazer a paz. Já os romanos já tinham uma ideia de que a paz era da República Romana com aqueles outros grupos. Os celtas, assim como os romanos, tinham um conceito de paz realmente coletivo também. E por isso, as relações diplomáticas eram muito mais estáveis entre os celtas e romanos. Isso é porque a língua nada mais é do que uma derivação da mentalidade. Tudo que você fala, as suas palavras no seu idioma materno nada mais são do que a expressão de uma mentalidade. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando você aprende uma nova língua, inclusive, você começa a desenvolver conceitos mentais que a sua primeira língua não propiciava. E dessa forma, o comportamento humano e as relações com outros seres humanos acabam tendo influência, como esse exemplo que eu acabei de dar. Os celtas e os romanos tinham relações interpessoais muito mais estáveis e duradouras do que os romanos e os íberos, porque os conceitos mentais de paz, de fidelidade que os íberos tinham não eram igual ao dos romanos, porque não tinha uma herança comum, uma tradição comum entre esses dois grupos. Já dos celtas e dos romanos tinha. Ambos tinham os mesmos conceitos, a mesma configuração mental, digamos assim, e consequentemente também uma configuração linguística muito parecida, porque tanto celtas quanto romanos descendiam dos proto-indo-europeus. Eu espero que eu tenha conseguido te esclarecer e espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Se você quiser saber mais sobre as nossas origens de nossa civilização mediterrânea, por favor, se inscreva no canal e siga para mais conteúdo.